Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos fortaleça, nos conduza. Estamos de volta para estudarmos juntos a obra da Joana de Ângeles, através da mediunidade do Divaldo Franco, né? Que possamos envolvê-lo também em nossa vibração de gratidão. Nós não fazemos ideia da renúncia que ele fez para filtrar tanta mensagem edificante que agora nos auxilia na reflexão. Estamos com os amigos Eduardo Araújo. Olá, prezados ouvintes, muita paz a todos. Renato Souza. Opa, vamos continuando aqui, né? Então. Nós estamos estudando o capítulo 9, né, do livro Plenitude. O capítulo 9 fala processos de autocura e ela vai nos trazer 4 fatores que vêm nos auxiliar nesse trabalho de educação do pensamento e dos recursos que nós dispomos para a nossa cura, que é a canalização dos pensamentos e das emoções para o amor, a compaixão, a justiça e a equanimidade e a paz. Eu vou iniciar, depois eu passo para vocês. No parágrafo, no quadro das doenças que abalam os homens, encontramos instaladas no perispírito várias matizes de ódio, de ressentimento, de azedume em relação a outras pessoas. Olha só, tá lá, né? No perispírito, na caixa preta do voo. E ela diz, o amor propicia a compaixão que se gostaria de receber, caso a situação fosse oposta, diminuindo a intensidade do golpe recebido e anulando-lhe os efeitos danosos. Ela fala sobre a justiça inexorável de Deus que alcança a todos e propõe a bondade para com o opositor, conscientizando, embora indiretamente, de que o mal é sempre pior para quem o pratica. Quer comentar alguma coisa, Renato? É importante, né? Ela fala do algoz e no programa passado a gente terminou o parágrafo sobre a questão da compaixão. Sim. Você olhar o algoz como um filho de Deus também, como você é. Ele não é. Porque ele se equivocou durante o caminho, não é porque ele não seja filho de Deus. Ele é um filho de Deus também. E aí a gente precisa lembrar do Evangelho, porque Jesus diz que veio para quem? Para aqueles que precisavam, principalmente para esse. Então, no momento em que eu me digo cristão, não é? Eu me intitulo cristão, seguido de uma outra denominação, seja ela qual for, não é? Espírita cristão, cristão espírita. Cristão espírita, não importa, não é? Na realidade, o cristão espírita, porque o evangelho é a base do espiritismo. Né? Exato. Então eu preciso entender, compreender isso. Se eu ainda não tenho condições de abraçar aquele que foi algoz, né, de acolher, de ter para com ele um sentimento igual ao que eu tenho para aqueles que sempre me fizeram o bem, mas que eu possa ter o mínimo de recomendação nesse sentido. Um olhar menos danoso para o outro, né? Menos negativo, exato, intolerante. Né? E tudo, porque isso se converte em enfermidade para mim, porque é algo que eu vou arrastando, né, Miranda? Então, por isso é que ela vem falando a respeito dos efeitos danosos dessas ações, né, que a gente vai tendo ao longo da vida. O comportamento do outro nos dá a oportunidade de um aprendizado, mas nós vamos entrar na sintonia de acordo com o que nós carregamos, não é? Por isso que nós temos que tomar cuidado com o nosso vaso, porque é ele que vai exteriorizar o veneno ou o bálsamo que vai nos ajudar a superar ou ficar agarradinho ali. Exato. Depois ela diz, o equivocado conhece o seu erro, mesmo quando disfarça. E assim procede porque lhe sabe a procedência. Quer dizer, nós carregamos, mesmo que ainda não tenha uma noção profunda, mas nós sabemos dos desconfortos que ainda carregamos por conta da nossa imaturidade moral. Então, é por isso que ela fala, o equivocado conhece o seu erro. Né? Quando nós erramos, nós sabemos que aquilo tem sintonia com algo que ainda é o nosso centro de interesse. Por isso a necessidade de identificar e trabalhar essa causa, para que a gente possa, de alguma forma,
erradicar aquilo que dá oportunidade a situações de comprometimento, que nós chamamos de erro, que vai ser a recalcitrância, que já é uma maldade para conosco, Sim. ou uma lição que a gente tem que aprender. Encobrir uma ferida não impede que ela permaneça decompondo a área na qual se encontra instalada. Quer dizer, aquela feridinha que está ali, e se não for cuidado, ela vai se expandindo nos tecidos, chega uma hora que vira um cancro que você tem que amputar o órgão, né? A perna, o braço, o que for. A justiça, na consciência, impõe reparação do delito e das suas consequências infelizes, induzindo as vítimas a que não assumam a postura de cobradores, já que as leis soberanas dispõem de recursos que impedem se contraiam novos quando se corrige velhos débitos. É questão da justiça e da vingança, não é? O que é que você quer? Eu quero justiça. Não, você não quer justiça, você quer vingança. O Emmanuel tem uma frase, né? O Espírito Emmanuel, que ele diz: o que nós chamamos de justiça cheira a vingança. Sim. Que na verdade o que nós queremos é isso. Basta você ver as pessoas que gostam de novela, fica todo mundo torcendo para chegar ao final da novela para ver o vilão sofrer. Né? Você vê que é um comportamento mental. E fica frustrado quando ele escapa. Ou se ele sofrer pouco. Mas foi tão pouco sofrimento, podia ter sofrido mais, né? Porque a gente tem essa realidade dentro de nós, né, de um espírito atrasado, que é a realidade de alguém que deseja vingança. Né? A gente quer ver o outro sofrer. Sim. Você citou algo super importante. E é desse jeito que funciona mesmo. Porque você fica na expectativa do outro, assim, quando é que o outro vai se dar mal? Não é? Quando é que ele vai pra cadeia? Quando é que ele vai, né? Então é algo que vai gerando em você uma expectativa muito grande, né? E se não acontece do jeito que você queria, né? Tintim por tintim, você fica frustrado, né? Na novela, esses impulsos mentais, de ondas mentais, ficam circulando dentro do lar. Mas eu lembro de um amigo, enquanto nós estudávamos, ele lembrava de uma situação de conflito que estava acontecendo no Oriente Médio, né? E aquele dirigente daquela região, daquele país, ele era considerado um déspota. E ficava todo mundo, as informações que chegavam, traziam a figura totalmente pintada de coisas horríveis. E nós que assistíamos os noticiários, então ele dizia assim: fiquem atentos, porque ouvindo notícia você vai emitir vibrações que vão endossar, agravar ou minimizar o estado de coisas. E aconteceu que o cidadão foi assassinado, a criatura lá foi assassinada. Aí ele dizia assim: olha, quando o outro lado decidiu eliminá-lo, cada um de vocês fez da mente um R-15, um míssil que ajudou na aproximação da consumação do crime. Sim, interessante. Sim, perfeito. Um outro ponto importante também é a questão do esporte. Né? Quem está assistindo a partida de futebol é um excelente momento para você refletir. Porque muitas pessoas, a gente observa assim, muitas pessoas torcem para o jogador do outro time ter cãibra, não é? Para o goleiro ter lá um problema. E isso não está certo. Não é? Isso não está correto. Torça para o seu time ganhar. Não torça para o jogador do outro time ter alguma coisa. Isso aí não é comportamento, não é, adequado. Você imagina a quantidade de espíritos que estão ali do lado batendo palma. É isso mesmo, olha lá, vai cair, vai se machucar. Né? Na cobrança da falta você... Faz ideia, né? Aquelas criaturas ali como ficam. Eu falei sobre isso num estudo lá até no Bezerra, certa vez, né? As pessoas ficaram rindo. Eu digo, olha, é um excelente momento. Não estou dizendo você não assistir, não. Assista a partida de futebol. Mas aprenda a ser torcedor, não é? Torce somente pelo seu, mas não torça para o outro. Sim, se ferrar, né? Se ferrar, se dar mal e tal, não é? Porque não é comportamento adequado, né? É verdade. Certeza. Quer continuar, Renato? Então ela continua dizendo aqui: para culminar o seu objetivo, tem ela que ser estruturada na equanimidade que discerne como aplicá-la, sem o contributo emocional da paixão de qualquer natureza. Porém, com a finalidade superior de corrigir seu desforço e recuperar sem maus tratos. O sentimento de equanimidade nasce da razão que discerne e da emoção que compreende, fazendo que o recurso, o método de reeducação, seja o mesmo para todos os incursos
nos seus códigos, não sendo severa em demasia para uns e generosa em excesso para com outros. A sua linha reta de ação abrange na mesma faixa todos os infratores, prodigalizando-lhes idêntico tratamento. Essa equanimidade, né, que o Joana fala aí, é a imparcialidade, a igualdade, a constância. Sim. É aí sair da disputa para a cooperação. É um exercício de você vai participar não para disputar nível de aniquilar o outro, mas para cooperar e juntos saírem num produto onde todo mundo tem que ser feliz. Uma hora um ganha, outra hora outro ganha, né, Renato? Sim, com certeza. Não existe, né, erros, né? A gente tem que deixar por conta da justiça divina. Ela sabe o que é melhor, né? Sem dúvida. A consciência de amor com equanimidade propõe a paz, que tira as tensões e inspira o prosseguimento da ação. Estado íntimo de harmonia irradia-se em sucessivas ondas de tranquilidade que se exteriorizam, promovendo a absorção e fixação das energias saudáveis no organismo. O pensamento canalizado para a paz se torna uma onda que sincroniza com a fonte do poder, contribuindo para o entendimento geral e a fraternidade, que é o passo inicial do amor entre as criaturas. No processo de autocura, o espírito recupera as energias gastas, vitaliza, mediante a ação do pensamento, os fulcros perispirituais e predispõe-se ao resgate pelo amor, sem a intenção de negociar benefícios, antes com a de se tornar elemento útil no concerto social, membro ativo do progresso geral e não um peso desagradável que é quão infeliz na economia do grupo humano onde se encontra. Então esse processo de autocura, né, que todos nós precisamos buscar, porque nós somos muito de buscar o tratamento que vem de fora, né? E aí eu vou no médico, aí é paliativo, tomo remédio, eu vou no centro espírita, recebo passe. Isso é o tratamento que vem de fora. Agora, o principal tratamento e desafiador tratamento é o processo de autocura, né? É o tratamento que nós devemos fazer. Aí é todo um processo, né, que a gente vem falando, e sempre as pessoas têm uma dificuldade em lidar com isso, que é a transformação moral, né? E os esforços que nós devemos empreender para domar nossas más inclinações. Nosso grande desafio continua sendo, né, buscarmos no dia a dia, né, nas tarefas do cotidiano, aquelas que a gente não gosta, né, aquela do trabalho diário, que você tem que levantar cedo, ir para uma empresa, né, exercer ali a sua atividade profissional, convivendo com pessoas diferentes, muita disputa, né, muito desequilíbrio, muita inveja, e a gente tem que lidar com isso tudo, sem entrar na faixa de loucura generalizada. Então o processo de autocura depende muito de como nós lidamos, como nós vivemos no dia a dia. Esse é o desafio, porque não adianta eu vestir uma capa, né? Chega no sábado, vai lá pro Bezerra de Menezes, bota o jaleco branco, pronto. Ali eu sou médium, né? Agora eu sou espírita, né? Eu vou fazer a caridade. Mas o que adianta se nesse processo você sai dali, guarda o teu jaleco e coloca o grafite? E coloca... Pois é. Aí não danou-se, não vai ter jeito. Então, assim, naquele momento que você está atuando na tarefa, é relativamente mais fácil, né? Você está dentro de uma instituição, onde tem os benfeitores espirituais que fazem toda uma ambientação, tudo é preparado, a energia é adequada para que você se coloque à disposição do trabalho, mas saindo dali não dá para botar o grafite, como disse a Miranda, né? Porque o processo de autocura vem justamente no dia a dia. Como é que nós somos dentro de casa, né? Com a família? Como é que nós nos comportamos? Será que nós somos gentis? Somos agressivos? Nosso tom de voz é o mesmo que a gente usa na casa espírita? Muitas vezes não é, né? Um tom de voz mais alto, irritadiço. E a gente, nesse processo aí do dia a dia, a gente acaba, ao invés de se autocurando,
a gente acaba se auto-obsidiando, né? E piorando as e coisas. Adoecendo. Né? Sim, Lamentavelmente adoecendo. É muito difícil a gente estar aqui sentado constatando isso, porque a gente vai falando e vai lembrando do que nós somos. Meu Deus, o filminho vai passando. Vai passando, porque os benfeitores, eles aproveitam que a gente está falando e falam assim, meu filho, mas tu lembra essa semana o que você fez? Lembra daquele pensamento? Lembra? E aí a gente vai constatando, né, como Lázaro diz no Evangelho, que a Deus ninguém engana. O tempo vai passando, nós vamos nos enganando, porque a Deus a gente não vai enganar, a gente engana a si mesmo. Vai levando a vida como se fôssemos pessoas equilibradas. Tá tudo bem. Né? Mas eu faço a caridade, eu estou no centro, eu sou médium, eu doutrino, eu incorporo, eu faço, eu aconteço, eu tô na equipe da cesta básica. Tudo isso é meritório, é uma coisa que é valorizada. Porém, se no dia a dia eu esqueço disso tudo, nesse processo de autocura, aí eu estou enganando a mim mesmo. Exato. E vai, como diz André Luiz, no último parágrafo do primeiro capítulo do livro Nosso Lar, ele fala, suai agora para não chorar de depois. Porque a nossa hora vai chegar. E a gente não sabe que horas vai ser. Né? Nós vemos aí tantas pessoas que desencarnam repentinamente, né? Tem um infarto, desencarna, é um AVC e desencarna, pega um câncer, e esse câncer ele é rápido, em um mês você já se foi. Descobriu. E aí? Como é que vai ser? Né? Porque a gente, por enquanto, estamos com a nossa mente lúcida, estamos com uma saúde relativa do corpo que nos permite andar, que nos permite interagir, mas até quando? E quando isso tudo acabar? Isso. E o trabalho de casa? Porque tudo é o trabalho de casa, né? É o homework que a gente não faz. Né? E aí, como é que fica? Né? Lembra? E viemos aqui para isso, né? Para fazer o dever de casa. Né? Tudo gira em torno do dever de casa. Toda a distração. E vai desde o receituário do médico lá, que disse, olha, toma esse comprimidinho aqui, de tantas e tantas horas, durante tantos dias. A pessoa toma e diz que quer ficar bom. Depois o médico não presta, não é? A casa espírita não me atendeu às necessidades, eu não procuro fazer, eu não procuro assimilar, eu não procuro seguir o receituário, não é? Aí lembro Emmanuel conversando com o Chico, né? Nossa, situações importantíssimas, né? Principalmente no momento do Chico com a cunhada, a respeito daquela cadela que o Chico tinha e tudo mais, em que ele chega e diz, Chico, olha, a receita não é minha, a receita é de Jesus, né? Então quando você fica observando a receita de Jesus sobre o que você tem que fazer para que a nuvem negra se dissipe, né, principalmente dos pontos frágeis, né, do nosso lembrando que ela perispírito, tinha envenenado o bichinho, né, porque na cabeça dela, como o bichinho já estava doente, e ele dava muito trabalho para o Chico, né, o Chico chegava do trabalho cansado, tinha que cuidar do animal, o animal doente, muito envelhecido. Ela, com pena do Chico, ela pensou, resolveu cuidar do animal. O animal já está quase morto mesmo. Eu vou dar uma forcinha para ele morrer logo. Né? Na cabeça dela, né? Ignorante. E ela acaba matando o animal. E o Chico só foi saber disso depois. Que na verdade o animal tinha morrido, ele ficou muito penalizado. E quando ele soube que foi ela quem envenenou, aquilo doeu. Sim, né? Profundamente. Ele ficou triste, ele ficou decepcionado com a atitude da companheira. E aí entra a história que o Renato estava contando, né? Que o Emmanuel falou, olha, meu filho, tá difícil continuar a psicografia assim. Porque tinha uma nuvem escura no coração do Chico, que era a mágoa. E aí, o que foi feito, Renato? E aí, então o que eu faço? E aí o Emmanuel fala para ele, olha, você vai dar um presente a ela. Ele falou, hein? Como é que é essa história, Emmanuel? Fala pra mim esse negócio aí. Ela me, né, fere profundamente e eu ainda tenho que dar um presente a ela? Ué, Chico, a receita é de Jesus. Então tem que pensar duas vezes, né? Aí ele teve que se endividar. Se endividou por algumas reencarnações, né? Soube que ela precisava de uma máquina de costura. Exato. O sonho dela era ter uma máquina. Comprou a máquina. Comprou a máquina. Quando ela recebeu e deu um abraço no Chico, muito grata, até porque ela nunca quis o mal do Chico, sim, né? Na Foi realidade, uma ignorância dela.
E aí, quando ela deu aquele abraço, o Chico retribuiu, aquela nuvem escura foi diluída, né, do perispírito do Chico. E aí, mágoa não é bom filtro. Olha como é que as coisas funcionam, não é? Desse jeito, tá. Vamos encerrar aí Vamos encerrar o capítulo, né? Exato. Então, a Joana diz assim, ó. Coautor da sua recuperação, ele aure na fonte providencial do amor de Deus, as energias sãs, saindo das sombras da enfermidade para as luzes da saúde, disposto a contribuir decisivamente, em favor do mundo melhor de hoje e de amanhã, renovado, esclarecido e feliz. Vamos repetir? Sim. O óculos falhou, é assim mesmo que acontece, né? Coautor da sua recuperação, ele aure na fonte providencial do amor de Deus as energias sãs, saindo das sombras da enfermidade para as luzes da saúde, disposto a contribuir decisivamente em favor do mundo melhor de hoje e de amanhã, renovado, esclarecido e feliz. Miranda. Ele não quer o mundo renovado para ele, ele se torna um instrumento de renovação para o mundo. Olha só, que né? Mudança, né? Porque nós falamos de transição planetária, de mundo de regeneração, mas a gente quer que alguém regenere o mundo para a gente se dar bem. Sim. Quando na realidade o homem renovado, ele está regenerado, vai espalhar a regeneração por onde ele passa. Maria Teresa, na época que viveu, eu lembro disso. Maria Teresa, na época que viveu, ela espalhou regeneração, convidando a reflexão pacífica quem ela encontrou. Perfeito. A gente tem que estar em busca dessas energias, né? A energia sã, a energia do bem, a energia da paz. Como no universo tudo é energia, inclusive nós também somos energia, a gente tem que sintonizar com a energia que nos traga paz, que nos traga saúde física, saúde mental e espiritual. Então nós repetimos, as pessoas gostam muito de coisas difíceis assim, quanto mais uma fórmula mágica, uma simpatia, uma promessa, mas na verdade é só fazer o que Jesus pediu. É só isso. Só que o que ele pediu para nós é um grande desafio. Né? Mas o que Jesus nos recomenda é justamente ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus acima de todas as coisas. Simples. É simples. Resumiu, mas né? Para nós é um grande desafio, porque requer o perdão das ofensas, a indulgência, o não julgar, né? O aprender a amar sem esperar nada em troca. Então são desafios enormes para espíritos ainda muito inconstantes que somos, né? Espíritos muito atrasados emocionalmente, rebeldes. Mas estamos aqui dispostos a mudar isso, né? Buscando aprender. Exato. Pouco a pouco, dia a dia, né? Vamos fazendo a nossa parte. Deus não tem pressa, mas a gente precisa observar as oportunidades que nos são, né, mostradas, né, para que a gente possa refletir profundamente acerca do que precisamos fazer, do chamado, né, Miranda? É por isso que diante das lutas, o foco de Deus é o produto final. Sim. É o nosso retorno para Ele. Sim, né? Sim. Exato. Dito isto, chegamos ao final de mais um programa, desejando muita paz a todos os nossos ouvintes. Muita paz, que Jesus nos conduza. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.